Então me acompanhe aqui. Isso quer dizer o que, professor? Acompanhe aqui. Quer dizer que a interceptação telefônica é possível. A interceptação telefônica e de dados é possível, desde que por ordem judicial. É possível desde que por ordem judicial. É possível, mas por ordem judicial. Preste atenção. Então, é possível? Sim. É possível, mas somente por ordem judicial. E perceba que apenas para duas finalidades. Apenas para dois fins. Que finalidades? Vamos colocar aqui. Vamos esquematizar. Investigação criminal. Para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Para fins, então, de investigação criminal e instrução processual penal. Então, para instruir um processo penal ou para uma investigação criminal, é possível uma interceptação telefônica, mas somente por ordem judicial. Por ser somente por ordem judicial, é daqui de que se extrai a ideia de que a interceptação telefônica é reserva jurisdicional. Se diz então que a interceptação telefônica é uma reserva jurisdicional. O que isso quer dizer? Ora, que a interceptação telefônica só pode ser determinada por ordem judicial. Então está reservado ao Poder Judiciário essa hipótese. Daí se dizer que é uma reserva jurisdicional. Bom, isso cai bastante no concurso público. Perceba, por ser uma reserva jurisdicional, a interceptação telefônica só pode ser determinada por ordem judicial. Aí vem o concurso público e pergunta para você, ô candidato, é possível uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, determinar uma interceptação telefônica? CPI pode determinar interceptação telefônica, mas isso aqui não cai no concurso público, isso aqui chove, então coloque aí, atenção, 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 olha a bombinha, atenção para o item de prova, atenção para o item de prova. Qual é o item de prova? A pergunta é, CPI pode determinar uma interceptação telefônica? A resposta é não, senhores. CPI não pode determinar a interceptação telefônica, isso vem se repetindo no concurso público direto. CPI não pode por quê? Porque isso é uma reserva jurisdicional, ou seja, está reservado ao Poder Judiciário. Somente por ordem judicial é que se pode determinar uma interceptação telefônica, então CPI não pode. Tudo bem? Tranquilo, vou apagar aqui esse atenção agora, porque vamos desenvolver outra ideia. CPI, então, não pode por ser uma reserva jurisdicional. Tranquilo, senhores? Agora, perceba, o que CPI pode é determinar a quebra do sigilo telefônico. Opa, professor, o senhor está ficando doido, então? O senhor acabou de falar que CPI não pode determinar a interceptação telefônica, agora está me dizendo que pode determinar a quebra de um sigilo telefônico? Sim, porque sigilo telefônico não é o mesmo que interceptação telefônica. Então me acompanhe aqui, vamos diferenciar aqui para você em uma tabela, ó, preste atenção. Uma coisa é interceptação telefônica. Uma coisa é interceptação telefônica, que é diferente a interceptação telefônica da quebra do sigilo telefônico. Isso é diferente. Interceptação telefônica, conforme vimos, somente por ordem judicial.
é uma reserva jurisdicional. Sigilo telefônico tanto pode por ordem judicial, pode quebrar, como também a CPI poderia. Por quê? Ora, porque interceptação telefônica é você interceptar a comunicação entre duas pessoas, ou seja, um terceiro vem grampear o telefone de duas pessoas. Olha só, preste atenção aqui no desenho. Duas pessoas estão se comunicando. Olha aquele telefonezinho antigo, ó, que maravilha. Ó, duas pessoas estão se comunicando. E vem um terceiro, e faz o quê? Com um aparelhinho, ele vem instalar um grampo em um desses telefones e interceptar esta comunicação aqui. Isso é interceptação telefônica somente por ordem judicial e apenas para duas finalidades. Agora, sigilo telefônico é a quebra para que possa-se ter acesso aos dados do telefonema. Ou seja, para quem que o indivíduo ligou, a que horas que ele ligou, quais os números que ele ligou, ou seja, aqueles dados que estão na conta telefônica, porque esses dados também são sigilosos. Então, a quebra do sigilo telefônico, o CPI pode fazer. O que CPI não pode é determinar a interceptação telefônica. Espero que tenha ficado tranquilo aí para os senhores este ponto. Tudo bem? Vamos apagar aqui para ir para um outro ponto. Temos mais coisinhas para tratar aqui. Então, perceba de novo. A interceptação telefônica somente por ordem judicial e apenas para duas finalidades: investigação criminal e instrução processual penal. Atenção para o item de prova. Atenção de novo. Atenção. Olha a bomba, isso está caindo e é de monte no concurso público. Então preste atenção. A pergunta é: poderia ser determinado uma interceptação telefônica para fins de instruir um PAD, ou seja, um processo administrativo disciplinar? É possível determinação judicial, é possível por ordem judicial o juiz determinar uma interceptação telefônica para fins de instruir um processo administrativo disciplinar? A resposta, senhores, a resposta é não. Não pode. Isso despenca do concurso público. Não pode porque, ora, olha aqui, olha o esqueminha. Não pode porque interceptação telefônica somente por ordem judicial e apenas para duas finalidades: investigação criminal e instruir processo penal. Para instruir processo administrativo, não pode. Tudo bem, senhores, não pode. Caiu no concurso público, interceptação telefônica para fins de instruir processo administrativo disciplinar. Isso não é possível. Tranquilo? Beleza, vamos a uma outra ideia. Imagine o seguinte agora. Imagine que um servidor público cometeu um crime. Se ele comete um crime, ele vai responder pelo menos a dois processos. Um processo administrativo disciplinar, um PAD, e ele também, se cometer um crime, ele vai responder a um processo penal. Isso é verdade. Agora, a pergunta é a seguinte: imagine que no curso dos dois processos, o juiz, eu perguntaria, ele poderia dar a ordem para interceptar os telefonemas, então, do servidor para fins de instruir o PAD, o processo administrativo disciplinar? Não. Respondemos essa pergunta já. Por quê? Ora, faz pouquinho tempo que a gente respondeu. Por quê? Porque interceptação telefônica somente por ordem judicial e para fins de investigação criminal ou instruir processo penal. Para instruir processo administrativo, de jeito nenhum, não poderia. Tudo bem? Então
Vamos tirar a setinha aqui, que isso não é possível. O juiz, então, não poderia determinar uma interceptação telefônica para instruir o PAD lá, não. Mas o servidor público, ele também está respondendo ao processo penal no nosso exemplo, não é verdade? Bom, poderia, então, o juiz determinar, mediante ordem judicial, determinar uma interceptação telefônica para fins de instruir o processo penal? Aqui sim, olha aqui no nosso esquema, interceptação telefônica por ordem judicial para fins de instruir o processo penal. Ah, o processo penal pode. Imagine que foi feito, imagine que essa interceptação telefônica foi feita. Foi feita a interceptação telefônica e ela já está aqui. Ela já está instruindo o processo penal, ou seja, ela já foi degravada. Passada a termo, degravada, ou seja, ela já foi passada a termo por escrito e já está instruindo o processo penal. Então perceba, essa interceptação telefônica, ela foi feita na forma da lei, na forma da Constituição, é uma prova legal, constituída legalmente. Ou seja, foi feita uma interceptação telefônica por ordem judicial para fins de instruir um processo penal, perfeitamente possível. Agora poderia, acompanhe comigo, poderia o processo penal requerer essas provas que já constituem prova nos autos do processo penal. Poderia o processo administrativo pegar essa prova emprestada para instruir o processo administrativo disciplinar? Poderia, senhores? Poderia. A resposta, então, senhores, aqui é sim. A resposta é sim. Isso aqui se chama na doutrina prova emprestada. Prova emprestada. Isso se chama prova emprestada. Cuidado. Então, o que não é possível é o juiz determinar a interceptação telefônica diretamente para instruir o PAD. Isso não é possível. Agora o juiz pode determinar a interceptação telefônica para instruir o processo penal. Uma vez que já existe a prova, ela já está lá constituindo os autos de um processo penal, já está degravada, já está ali passada a termo por escrito o processo administrativo disciplinar. Então, poderia valer-se, pegar emprestado essa prova para utilizar também no processo administrativo, assim como é possível também em um processo civil. Tranquilo, senhores? Beleza? Isso se chama prova emprestada. Muito cuidado, isso vem caindo no concurso público. Para a gente fechar este assunto, temos mais um ponto aqui, sempre em cima do nosso esquema. Vamos lá, mais um ponto aqui. O ponto agora é o seguinte, imagine a seguinte situação. Imagine que foi determinada uma interceptação telefônica por ordem judicial, é claro. O juiz então, ele determinou uma interceptação telefônica para fins de investigação criminal. Aqui, ó, investigação criminal. Para investigar, então, um determinado crime. Que crime? Vamos dar o nome aos bois aqui. O crime foi o crime de tráfico. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Então imagine que isso está acontecendo. O juiz determinou uma interceptação telefônica para fins de investigação criminal. Que crime? Tráfico ilícito de entorpecentes cometidos por João. Então o juiz determinou uma interceptação telefônica para fins de investigação criminal para investigar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes cometidos por João. Vamos lá. Ocorre que na interceptação telefônica que foi captada, na conversa captada, foi uma conversa captada entre João e Pedro. E imagine que Pedro não tenha nada a ver com a história, seja um cantor famoso, que por acaso estava conversando com João, que está sendo investigado. E Pedro, na conversa com João, nessa conversa que foi interceptada, Pedro está falando da aquisição de armas. Como que eles vão conseguir armas? É claro, para manter a segurança no tráfico ilícito.
que será cometido. Imagine ainda que na mesma conversa entre João e Pedro, eles estão também acertando como eles vão fazer para que o dinheiro que vai vir deste ilícito, desse tráfico ilícito de entorpecentes, como eles vão fazer para que esse dinheiro, essa fortuna, é possível e isso já aconteceu. Agora volta aqui para mim. A pergunta é a seguinte. Bom, então pode ser utilizado para acusar Pedro, mas pode ser utilizado também para acusar o João de um outro crime, lavagem de dinheiro, por exemplo, que não aquele crime para o qual a interceptação foi determinada. A resposta também é positiva, também sim. Ou seja, o que entende a doutrina é, desde que o crime ou a outra pessoa tenha uma conexão com aquele crime ou com aquela pessoa para a qual foi determinada a interceptação telefônica, vai ser possível a utilização dela como prova, tanto para acusar a outra pessoa, né, que foi identificada na interceptação, como também para um outro crime. Imagine ainda, só para a gente fechar isso aqui, imagine que o Pedro aqui seja um servidor público, não um cantor, mas um servidor público. O Pedro agora é um servidor público. Opa, a pergunta é, poderia também valer-se dessa interceptação telefônica o processo administrativo disciplinar para condenar Pedro no processo lá administrativo? Isso também seria possível? Também seria a famosa prova emprestada. Tudo bem, senhores? Tranquilo quanto a isso? Agora o próximo passo, nós vamos ver como isso é cobrado no concurso público. E aí a gente fecha aqui o entendimento sobre a matéria. Coloca aí na tela para a gente acompanhar como que o concurso público cobra isso dos senhores. Olha só, uma questão para defensor público aí de 2012, que diz o seguinte: segundo o entendimento consolidado no STF, ao contrário da busca domiciliar e da decretação da prisão, ressalvada a situação de flagrância penal,
Não se considera cláusula constitucional de reserva de jurisdição a interceptação telefônica. Para até aí, olha só. Não se considera cláusula constitucional de reserva de jurisdição a interceptação telefônica. Volta aqui para mim um pouquinho. Volta aqui para mim. Não se considera, eu coloquei aqui para os senhores que interceptação telefônica somente por ordem judicial. E coloquei, é dessa ideia que se extrai, né, aquela afirmação de que interceptação telefônica é cláusula de reserva de jurisdição. Isso você já anotou aí no seu caderno, espero, né? Opa, o que é isso aqui? Cláusula de reserva de jurisdição. Cláusula de reserva de jurisdição, exatamente porque somente por ordem judicial é que se pode determinar uma interceptação telefônica. Tranquilo, senhores? Beleza? Coloca aí na tela de novo para a gente acompanhar a questão e desenvolver ela. Olha só, então, segundo o entendimento consolidado pelo STF, ao contrário da busca domiciliar e da decretação da prisão, ressalvada a situação de flagrância penal, não se considera cláusula constitucional de reserva de jurisdição a interceptação telefônica. Opa, já está errado, porque interceptação telefônica é sim reserva de jurisdição. Dito de outra forma, está reservado ao Poder Judiciário a interceptação telefônica. Ele continua. Podendo esta, a interceptação telefônica, ser determinada, inclusive, por comissão parlamentar de inquérito. Opa, mais um erro na questão, porque nós podemos perceber aqui que comissão parlamentar de inquérito não pode determinar a interceptação telefônica. Por quê? Ora, porque interceptação telefônica é reserva de jurisdição, somente o Poder Judiciário é que poderia. Tranquilo, senhores? Questão fácil aí para defensor público. Vamos a uma próxima questão. Questão para juiz substituto diz o seguinte: conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, os dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais, judicialmente autorizadas, preste atenção, judicialmente autorizadas, então, com ordem judicial, né? Para a produção de prova em investigação criminal ou instrução processual penal, ou seja, senhores, uma prova até agora que, ou, aliás, uma comunicação telefônica que pode ser violada, conforme vimos, exatamente para esses dois fins. Não podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores, cujos possíveis ilícitos teriam despontado da colheita dessa prova. Opa, e aí? Essa questão, senhores, está equivocada. Está dizendo que, vamos de novo, acompanhe do comecinho. Conforme a orientação do STF, os dados obtidos em interceptação das comunicações telefônicas e em escutas ambientais judicialmente autorizadas para a produção de prova em investigação criminal ou instrução processual penal, ou seja, até aí está perfeito a interceptação telefônica porque ela está feita conforme a Constituição. Ele continua, essas provas, essa interceptação não poderia ser usada em procedimento administrativo disciplinar. Opa, já está errado, porque essa prova poderia sim ser utilizada em um processo administrativo disciplinar como prova emprestada, conforme vimos. E ele continua, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos. Pode então ser utilizado contra a mesma pessoa, conforme no exemplo dado aqui do servidor público. Aí ele continua, ou contra outros servidores, cujos possíveis ilícitos teriam despontado da colheita dessa prova. Ou seja, aquele outro exemplo que eu dei, de por acaso o fulano de tal era servidor e por acaso ele confessou um crime ou um ilícito durante a gravação. Essas provas também poderiam ser aproveitadas, logo a questão está toda equivocada. Tudo bem, senhores? Já vimos aí como é que vai cobrar isso dos senhores no concurso público. Próximo slide aí. Mais uma questão, olha só, uma questão recente de 2012 para técnico judiciário e diz o seguinte: Ronaldo está sendo investigado criminalmente pela prática de determinado delito.
E o delegado de polícia requisitou para Bento, juiz de direito, a violação do domicílio da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Segundo o artigo 5º, no seu inciso 12 da Constituição Federal Brasileira, em regra, a violação por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, poderá ser deferida em qual caso desses aí, senhores? Será que poderia ser deferida no caso das comunicações telefônicas apenas? Não. Apenas as comunicações telefônicas não. Então, não poderia ser a letra A. Letra B. Correspondência e comunicações telefônicas apenas? Não. Letra C. Dados, comunicações telefônicas e comunicações telegráficas apenas? Também não. Letra D. Correspondência, comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas? Também não. Letra E. Correspondência, de dados e das comunicações telefônicas apenas? Também não. Ou seja, senhores, não haveria uma resposta correta aí nessa questão. Mas, em questões da FCC e em questões de algumas bancas aí, nós teríamos que ir naquela que mais se aproxima da verdade. Nesse exemplo aí, você teria que marcar a letra E, ou, aliás, desculpe, a letra A, comunicações telefônicas apenas. Mas, como falei aqui para os senhores, a melhor interpretação é de que não é só as comunicações telefônicas, são as comunicações telefônicas e, na verdade, também as comunicações de dados. Logo, não estaria tão correta assim essa letra A, mas diante dos outros exemplos que temos aí, ficaríamos então marcando a letra A aí. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Próxima questão. Vamos a uma próxima questão. Uma questão do CESP para técnico do TCU, 2009, diz o seguinte: admite-se a quebra do sigilo das comunicações telefônicas por decisão judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou administrativa. Opa, errado a questão, porque pode ser sim para fins de investigação criminal, mas não para investigação administrativa, uma vez que a interceptação telefônica não poderia ser determinada para instruir um processo administrativo disciplinar, conforme vimos. Tudo bem? Volta aqui para mim. Então, senhores, estamos aí encerrando aquela ideia sobre duas boas inviolabilidades que temos aí no artigo 5º da Constituição Federal, mais precisamente no inciso 11 e no inciso 12. Então falamos da inviolabilidade domiciliar e inviolabilidade das comunicações telefônicas. Espero que tenha ficado fácil para os senhores, porque o direito constitucional é fácil.